noite. Estamos começando mais um Jornal da Noite. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Um estudo do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz revelou que 1 em cada 6 doses aplicadas no Brasil foram dadas em pessoas que viajaram do local onde residem para municípios vizinhos. Isso representa cerca de 11 milhões e 300 mil doses distribuídas a moradores de outras cidades. Segundo técnicos da Fundação, os números podem ser considerados como forte indicador de uma falha no esforço nacional de imunização, que deveria acontecer de maneira homogênea, com proporções similares nos municípios para os grupos prioritários e por idade. Os pesquisadores citam a cidade de São Paulo como exemplo da disparidade. A capital paulista aplicou mais de 257 mil doses em pessoas vindas de Guarulhos, Osasco, Santo André, Diadema, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Além disso, São Paulo vacinou um grupo considerável de moradores de outras capitais, como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília. No Rio, o número de doses distribuídas a moradores de outras cidades passa de 156 mil. Recife e Belo Horizonte também registraram números expressivos de vacinação de moradores de cidades vizinhas. A nota técnica aponta que a falta de uma integração em nível nacional entre o Ministério da Saúde, os estados e municípios pode estar provocando essa distorção e, em consequência, o fato de o número de doses aplicadas em metade dos municípios do país ainda estar abaixo da média nacional. De acordo com o integrante da Sociedade Paulista de Infectologia, Evaldo de Araújo, é preciso unir esforços para acelerar a imunização de toda a população e garantir especialmente a segunda dose. Se até setembro, que está logo ali, nós tivermos a entrada dessa Delta de maneira importante no Brasil, isso é muito provável que ocorra, veja o tamanho do problema. Então, crise de abastecimento, crise de vacina, uma nova variante altamente transmissível e uma população pouco imunizada. Então, eu considero gravíssimo esse momento. Nós temos que ter todos os esforços para não apenas vacinar com a primeira dose, mas vacinar completo, porque é isso que a variante Delta precisa. Na conclusão do estudo, os especialistas pontuam que a escassez de doses no início do processo de vacinação e os diferentes calendários vacinais e grupos prioritários entre os estados e municípios podem explicar parcialmente a procura por doses em outros municípios. Muita expectativa aqui no Rio de Janeiro, porque essa é uma vacina de uma dose só, de uma única dose. E por aqui, a gente já falou isso no microfone da Jovem Pan, muita gente foi tomar a primeira dose, mas não compareceu para tomar a segunda dose. São entre 70 e 80 mil pessoas nessa condição. Está aqui no posto de saúde, na zona sul do Rio de Janeiro. Agora há pouco, inclusive, quem foi imunizada foi a atriz Ingrid Guimarães, que estava utilizando uma camisa em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que perdeu a vida, mais uma vítima desta pandemia de Covid-19. Hoje chegam por aqui, viu, Adriana, mais de 132 mil doses da vacina da Janssen. Elas fazem parte daquele lote que foi comprado pelo governo junto aos Estados Unidos. E no próximo final de semana chegam também milhares de vacinas aqui ao Rio de Janeiro, que fazem parte da doação feita pelo governo norte-americano. Lembrando que no sábado também, aqui no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, chegam litros e mais litros do tão querido e amado IFA, o insumo, matéria-prima necessária para a fabricação de vacinas por parte da Fiocruz, que com a chegada desse IFA vai garantir entregas contínuas, sem interrupção, até 24 de julho. São mais 6 bilhões de doses que esse IFA vai poder viabilizar. Fica a expectativa de como é que vai ser o comportamento da população, uma vez que tem gente achando que é possível escolher dose, mas chega no posto e tem que tomar aquela que está disponível, não aquela que você gostaria de tomar, Adriana? Bom, ideias, pensamento e oxigênio, mas certamente já tem alguém pensando nessas modalidades de crime. Estações de trem, pelo menos 15, esse número ele é dinâmico e pode mudar a qualquer momento, estão paradas porque o ramal de Belford Roxo está sem operar
na manhã desta quinta-feira. E alguém vai perguntar, mas será que é um problema técnico, algo da concessionária que está em recuperação judicial? Não é nada disso, viu, Adriana? Roubaram cabos de energia elétrica. E sem energia elétrica, a composição do trem não pode circular pelos ramais aqui do Rio de Janeiro. Repito, pelo menos 15 estações paradas por roubo de cabo de energia. Existe um mercado paralelo muito pulsante, muito dinâmico para a compra desses cabos de energia elétrica. Para que você tenha uma ideia, Adriana, esse número chama bastante atenção. Somente neste ano de 2021, desde janeiro, foram 107 interrupções nos trens urbanos do Rio de Janeiro. 60 vezes devido a furto de cabo de energia. 36 por furto de grampos, que são aquelas peças que fixam os trilhos. E 11 vezes por conta de confrontos e tiroteios em áreas conflagradas aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, a maioria das interrupções, mais da metade, por conta de furto de cabo de energia no sistema de trens aqui do Rio de Janeiro. Adriana. Buscando encontrar medidas contra o aumento de roubos de dados bancários por meio de celulares, o Procon de São Paulo vai criar uma central com orientações para o consumidor se proteger deste tipo de fraude. O Procon se reuniu nesta quarta-feira com operadoras de telefonia, bancos e plataformas digitais para discutir os mecanismos de segurança disponibilizados e quais as medidas preventivas adotadas. Neste portal, o consumidor vai conseguir, através de um único comando, bloquear contas e senhas bancárias, linhas de telefone, chips e dados do celular de forma rápida. O diretor do Procon, Fernando Capês, diz que é fundamental que o consumidor consiga bloquear os dados logo que o crime acontecer. Se nós conseguirmos inviabilizar a penetração do hacker nas informações do celular e impedir os golpes com as transações bancárias, logo esse mercado ilícito e criminoso perderá o seu valor e a tendência à redução dos crimes. Na semana passada, o Procon pediu informações para saber como criminosos têm conseguido acessar dados bancários após o roubo de celulares. O objetivo é aumentar as garantias oferecidas contra fraudes digitais. Os casos têm se tornado frequentes, sobretudo na capital paulista. Recentemente, o vereador Marlon Luz, do Partido Novo, teve o celular roubado na Avenida 23 de Maio. Na ocasião, ele ainda tentou correr atrás do ladrão, que fugiu levando o aparelho. No dia seguinte, Marlon viu surgir um rombo de mais de R$60 mil na conta bancária. O serviço do Procon está em elaboração e, por isso, ainda não está disponível. Olha, o governo anunciou ontem que pretende apresentar denúncia contra o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, Luiz Ricardo, que é servidor do Ministério da Saúde. Os irmãos apontaram a possibilidade de um suposto favorecimento dentro do governo da empresa que representa a vacina indiana Covaxin no país. O ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, se irritou com o que ele chamou de inverdades e afirmou que o governo já pediu a ajuda da Polícia Federal. Quero alertar o deputado Luiz Miranda que o que foi feito hoje, no mínimo, é denunciação caluniosa. E isso é crime tipificado no Código Penal. O ministro apresentou documentos que comprovariam que não houve qualquer tipo de irregularidade e garantiu que não foi feito nenhum pagamento antecipado. O ministro ainda afirmou que o servidor do Ministério da Saúde sabia que os documentos que foram apresentados ao presidente não eram verdadeiros. De acordo com Onyx Lorenzoni, a Controladoria Geral da União deverá abrir procedimento administrativo disciplinar para investigar a conduta do servidor do Ministério da Saúde. Desde o dia 24, ele sabe que não tem fraude nenhuma, erro nenhum. Por que ele inventou essa história? O que os dois irmãos queriam na casa do presidente no dia 20? E por que é que, se ele sabia de tudo isto, no dia 24, ele não disse ao seu irmão? O governo garante ainda que não houve nenhum tipo de superfaturamento, assim como não houve nenhuma compra, muito menos pagamento antecipado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se irritou ao ser perguntado se o governo tinha a intenção mesmo de comprar a Covaxin, que é inclusive mais cara que as outras doses negociadas. Não foi comprado uma dose sequer
da vacina Covaxin, nem da Sputnik. Ele está perguntando de futuro. Existe a Não existe a possibilidade. Futuro é futuro. Não existe um planejamento para... Uma das denúncias é exatamente que o preço da vacina teria sido superfaturado, chegando a $15 a dose. A média é de $10 no país. De Brasília, Luciana. A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira convites para que o deputado federal Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo Fernandes Miranda prestem depoimento à comissão. A oitiva será nesta sexta-feira. Luiz Ricardo Miranda é servidor do Ministério da Saúde e será questionado sobre um suposto esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin. De acordo com o relator Renan Calheiros, do MDB, as suspeitas podem revelar ações deliberadas do governo federal. Covaxin, que coincidentemente era a vacina mais cara, com um calendário mais delongado. A única aquisição que teve um atravessador, a empresa Precisa, não é? E agora nos chegam informações que essas vacinas que estavam sendo adquiridas pelo governo, que foram adquiridas, foram contratadas pelo governo, essas vacinas, a validade expirariam em maio. Em maio. O que demonstra, de todas as formas, que é uma operação, no mínimo, suspeita. Por isso que esta comissão parlamentar de inquérito, por decisão do seu presidente, ela inverteu a agenda de sexta-feira, a antecipou para terça, para que nós possamos, na próxima sexta-feira, ouvir o diretor do Ministério, que cuidou especificamente dessa importação e de outras importações. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, rebateu o relator e reafirmou que todos os brasileiros estarão vacinados até setembro. Para o líder do governo no Congresso, tudo não passa de uma disputa de narrativas políticas. O fato é que todos os brasileiros acima de 18 anos de idade poderá estar completamente vacinados até 30 de setembro. Graças ao impulsionamento dessa comissão parlamentar. Eu me lembro que há 30 dias atrás, graças ao impulsionamento há 30 dias atrás, comissão. Vossa Excelência fazia uma projeção que isso só ia ocorrer no próximo ano. Portanto, o que nós estamos aqui é uma disputa de narrativa política, quando na realidade, o Brasil, quando comparado aos outros países emergentes do mundo, o presidente da República não quis comprar vacina o tempo todo. A comissão terminou em bate-boca entre os senadores Randolfo Rodrigues e Marcos Rogério. O parlamentar do DEM de Rondônia repreendeu o que chamou de asneiras do grupo opositor ao governo. Isso é uma questão vestibular, presidente. Direito internacional público nos dá as balizas de como deve ser feito. Você não trata de matéria onde você tem acordos bilaterais ou multilaterais por via de medida provisória. Isso deve obedecer... Isso não, senador. Isso é básico. Faça isso não. Presidente, não eu não sei por que alguém tem dificuldade. Tá aqui a minuta da medida provisória, preparada pelo vosso governo, que tinha a cláusula que você falou. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade para ouvir. Eu ouvi as asneiras que foram faladas aqui o tempo todo e não disse nada. Se tem um campeão de asneira aqui, é o senhor. Não, presidente. Parece que vocês colocam fogo na gasolina, rapaz, no fogo, Senhor presidente, o objetivo é esse. Encerra é render vídeo pra internet. Eu ouvi tudo. Se fosse... Ninguém falou nada, senador. Fica rolando lero o tempo todo, pô. Senador, por favor, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter aqui é uma civilidade para nos tratarmos. Senão, isso fica num campo Quando é do lado de cá, pede. Aí de lá... Por favor, não, mas ninguém chamou ninguém de asno aqui. Sobre a convocação de Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda, Marcos Rogério disse ser a favor de todo tipo de investigação, mas criticou o discurso da oposição. É uma narrativa que vem sendo repetida desde o início, de que houve omissão, de que houve ação deliberada para não contratar, mas fato é que as vacinas foram contratadas e estão chegando. Os mesmos que hoje às vezes questionam o valor de uma ou de outra vacina, lá atrás
discursava, brigando, falando de forma enfática que tinha que comprar. Custasse o que custasse, tinha que comprar vacina. O presidente da CPI, Omar Aziz, pede cautela. Para ele, pode ter sido a denúncia mais grave que a CPI recebeu. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, também vê gravidade no caso. Eu acho que nós estamos diante de um criminoso esquema de corrupção. O indício que nós caminhamos agora é o que aponta que enquanto os brasileiros morriam, se omitia a aquisição de vacinas para lucrar, para ganhar dinheiro com outras vacinas com menor eficácia. Os elementos todos que temos apontam nessa direção. A CPI também aprovou a realização de audiência secreta com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a pedido do próprio. Ele diz ter fatos graves a revelar, acusando o governo federal de perseguição e sabotagem. Segundo Witzel, existe uma máfia da saúde atuando no Rio que envolve milícias, organizações sociais e pessoas ligadas ao governo federal. Ainda não foi definido quando e nem onde será a reunião. Além disso, a comissão aprovou quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal de 6 organizações sociais da saúde no Rio de Janeiro. Senadores da oposição defendem que Witzel escolha o lugar que se sentir mais seguro para fazer as revelações. A ideia é contestada pelos governistas, como o senador Jorginho Melo, do PL. Eu entendo que condenado não pode estar marcando o local para ser ouvido. Condenado tem que ser ouvido aonde quem está o intimando marca. Então é por isso que a gente se manifestou, para que a gente não pode ir para o Rio de Janeiro para gastar mais dinheiro público ainda para ouvir uma narrativa de alguém que já não tem mais o que explicar, a não ser para a justiça pelos erros que fez. Os senadores aprovaram também a convocação de representantes da Google, do Twitter e do Facebook. O objetivo é questionar as empresas sobre o motivo de não tirarem do ar conteúdo divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro e considerado contrário a evidências científicas. Já nesta quinta-feira, a CPI vai receber a representante da Anistia Internacional e do Movimento Alerta, Jurema Werneck, e o epidemiologista Pedro Alau. De Brasília, Levi Guimarães. Bom programa, produção! Hoje o programa foi rápido, viu? Tem certeza que não tem mais nenhuma notícia? Então tá bom. Então assim me despeço de vocês. Uma boa noite e até amanhã. E não esquece que tem surpresa na segunda-feira, viu? Uma nova reportagem que vem aí pra bombar na Rede TV. Boa noite.